Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast pra vocês. E eu estou aqui com o meu grande amor, ele, André Dias. Como você está hoje, meu amor? Eu estou ótimo, graças a Deus. Mais um dia de felicidade aqui junto com vocês. Obrigado por estarem fazendo parte aqui do nosso podcast. Vocês são aí os responsáveis pelo sucesso, que nós estamos quase chegando aí em 200 mil inscritos, né, Carol? Verdade, Né? gente. Em menos de um ano, sucesso total. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hábitos para prosperar com quem, Carol? Com o Piero. Gente, o Piero é fantástico. Eu queria te agradecer. Obrigado. Você tem uma luz tão grande, assim. A gente vê o Instagram, suas redes, e você fala de Deus, você fala da fé. E tudo isso, né, junto com a prosperidade, em todos os setores. Eu queria muito te agradecer, Piero. Eu acompanho, eu acho você fantástico. Carol, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, André, pelo convite de estar aqui. É uma honra estar com você, com toda a sua audiência. E parabéns por 200 mil inscritos em um ano. Rapaz, é muito trabalho. É um exército, é um pequeno exército, é muita gente. É uma tribo e um exército de pessoas. Significa que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Parabéns. Obrigada, Piero. Sabe que eu vou te contar uma coisa, como que é a fé, né? Antes da gente começar as perguntas. Quando a gente criou esse podcast, eu sempre mentalizava algumas pessoas que eu queria gravar. Legal. E todas essas pessoas eu falava, mas eu vou conseguir, Deus vai fazer com que eu consiga. Que eram pessoas que eu queria muito, sabe? E todas elas, Piero, deu certo. Olha como é o poder, né? O poder da fé que a gente não vê, mas a gente crê, né? E me conta uma coisa, como é que você começou esse trabalho? Porque assim, você, eu não sei, me parece que a sua história, você morou de favor na casa de uma amiga, né? Trabalhou de barman. Sim. Enfim, você já deve ter tido outros trabalhos. Como é que foi a sua história? Como é que você chegou hoje, assim, nessa referência que você é? Gente, eu sou, sabe, o improvável? Aquele que não é pra dar em nada. Eu vim pra São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas fui embora de São Paulo com 8 para 9 anos. Fui para o litoral norte, Caraguatatuba. E aí eu voltei pra São Paulo pra mudar a vida dos meus pais. Porque até os 7 anos meu pai ficou trancado num quarto com síndrome do pânico, depressão, e nós vivíamos de doações. E com 8 para 9 anos eu fui morar de favor na casa de uma madrinha que ela nos emprestou, e com 9, Caraguá. E é interessante porque quando você é criança, você só quer amor do pai. Você não tá preocupado se você vai ter, o que você vai ter. Você quer atenção, amor e tudo mais. E quando eu voltei pra São Paulo, eu me lembro que eu fiz um pacto com os meus pais. Eu fiz uma promessa com eles. Eu falei, ó, eu tô indo pra São Paulo, voltando, mas eu só volto pra cá pra buscar vocês, né? E acho que tem uma chave poderosa aqui, porque todo mundo quer ser rico, né? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter liberdade financeira. Só que o querer é 100%. Aí quando você fala, tá, eu vou, aí você já arrisca uma leva de pessoas que vão. Agora, os que se comprometem, do tipo, eu vou, não tem plano B, só tem plano A. E eu vim pra São Paulo com o plano A. Aí morei de favor na casa de uma moça que eu não conhecia, era amiga de um amigo, vim com esse amigo, ele era de Joanópolis. Morei de favor no apartamento dela durante 3 anos. Comi no Bom Prato durante 3 anos, que é um sistema do governo que tem em São Paulo, na Lapa, na Afonso Sardinha, pagava R$1 pra comer, entrava 10h30 da manhã na fila do Bom Prato. E aí comia ali junto com mendigos e andarilhos, porque eu não tinha literalmente nada, não tinha dinheiro. E eu vim para São Paulo, trabalhei de barman, comprei flores no Ceasa e vendi em shopping centers. Eu trabalhei como promotor de eventos, eu trabalhei como segurança. Enfim, eu fiz de tudo um pouco em São Paulo para que eu pudesse encontrar algo que fizesse sentido para mim, que eu pudesse cumprir o propósito que eu tinha feito lá atrás. E é interessante porque teve um dia em que eu estava comendo e foi o último dia que eu sentei naquele lugar para comer, né? Tive o privilégio de voltar agora há uns 3 meses atrás, que fazia anos que eu não voltava. E é sempre bom a gente voltar às origens e ver da onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou. Isso é muito magnífico. E até mesmo pra gente ser mais grato. E eu me lembro que eu estava lá sentado e eu comecei a comer. E um mês antes desse fato acontecer, eu comecei a me conflitar. Eu falei, eu não sou um desses caras aqui, o que tá acontecendo? E eu comecei a me conflitar porque eu não me via como um daqueles, mas eu estava como um daqueles. Que é aquela questão de ambiente, né? Quando você se torna semelhante àquilo que você adora e o ambiente que você convive. Sempre o ambiente vai ser mais forte que você. E eu me lembro que nessa última vez eu falei, é a última vez que eu como nesse lugar. E eu comecei a chorar. E eu não consegui terminar de comer, eu saí daquele restaurante. E eu me lembro que andei 2 quarteirões. Eu entrei num lugar pequenininho, naquela ocasião era uma igreja pequenininha, não tinha ninguém na igreja, sozinho. Eu ajoelhei no último banco. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência espiritual, assim, de transformação na minha vida. Eu me lembro que eu levantei as mãos e falei, ó, eu não tô conseguindo seguir, eu acho que eu vou desistir. E se você realmente existe, eu quero que você seja o meu pai, o meu sócio, o meu tudo. E a partir de agora, eu e você contra a rapa toda. Eu lembro que eu usei essa frase.
E eu recebi como se fosse uma força sobrenatural em mim que me fez como se tivesse chego em São Paulo. Cheguei em São Paulo agora, acabei de chegar. E 10 dias depois eu me lembro que eu entrei pro primeiro trabalho fixo em si. Aí tinha uma história de diretoria dentro da empresa, saí como praticamente sócio da empresa e comecei a empreender. Mas um pouco da minha história foi isso. Alguém que era completamente... não tem faculdade, estudei até o 3º colegial e vim para mudar a vida deles. Meus pais consegui mudar. Meus pais têm uma vida extraordinária hoje. Moram em São Paulo também, seus pais? Eles moram em São Paulo. Eu consegui honrá-los de uma forma muito sobrenatural, mas por esse... Eu acho que o ponto de virada meu foi esse ponto em que eu falei, caramba, existe algo espiritual por trás e que eu preciso descobrir o que é isso. E eu descobri que nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos nesse corpo físico. E quase ninguém ensina a gente a alimentar o espírito todos os dias. Sim. Quando a gente fala alimentar o espírito, a nossa mente já pluga assim. Qual religião que você é? Que religião que você é? Aonde que você vai que você alimenta o espírito? Não tô te convidando para uma religião. Tô te convidando a nutrir o que nós somos. E eu creio que a grande... Assim, para mim já é uma certeza. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, é uma desconexão que as pessoas têm com o Criador. Então, você fica completamente descarregado espiritualmente. E aí você trabalha na força do braço. Aí eu preferi trabalhar na força do joelho. Então, o joelho no chão. E a minha vida tem dado saltos quânticos desde então. E, enfim, resumindo. Ô, Piero, me fala uma coisa. O que fez você não desistir? Porque assim, quando a gente tá passando uma fase como a sua, Sim. e que por sinal é uma história muito bonita, muitas vezes a gente fica triste e fala, vou desistir, né? Sim. Que nem você contou que você foi lá conversar com Deus, literalmente. Sim. O que fez com que você não desistisse, né? De continuar e acreditar que você poderia ser melhor? Eu acho que o fato número 1 é um valor que eu prezo muito, que é a integridade. E eu tinha feito inclusive, eu acho que tem muitos empresários nos ouvindo, né? A longevidade da sua empresa, ela está conectada diretamente com a profundidade do teu caráter. Em outras palavras, com a tua integridade. E eu tinha feito um pacto lá atrás com os meus pais. E aquilo, para mim, era muito real. Se eu fiz um pacto, se eu dei minha palavra para você, eu vou cumprir. É mais importante que um contrato feito para mim. E aquilo me fazia não desistir. Então, eu olhava, eu me lembro que eu cheguei, eu coloquei, aquela moça nos deu 2 colchões, deu 6 meses, o meu amigo foi embora, não conseguiu ficar em São Paulo, eu continuei no colchão. Eu coloquei uma foto dos meus pais na frente, no guarda-roupa que tinha, e eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar. Só que a nossa vida é feita de altos e baixos, né? E quando eu falo, quando a gente tá no vale da desilusão, que é o ápice de tipo, caramba, acho que agora eu vou desistir, acho que não vai dar mais certo, é quando você está prestes a mudar a sua vida. E eu estive nesse lugar. E nesse lugar, eu tive uma ideia. E eu acho que ideia nada mais é do que realmente... Uma ideia por si é uma ideia, né? Eu falo que ideias são sementes. E quando você pega essa ideia e você planta, ela se transforma numa árvore que dá frutos. E que dentro dos frutos tem novas sementes. Se você plantar, dá outras árvores, novos frutos. E que vira uma floresta. E eu falei, eu tenho só uma ideia. Mas essa ideia não é uma ideia, é uma floresta. Eu vou fazer esse negócio florescer de forma exponencial. E eu não desisti por eles. E eu permaneci de pé por conta da minha fé. Por conta da minha fé, do meu relacionamento. Eu tomei uma decisão nesse dia que eu falei, eu não saio de casa para ter um encontro com ninguém se antes eu ter um encontro com Deus. É um ritual que eu criei. Criei um ritual que eu falei, se eu sou um ser espiritual, eu preciso me conectar direto com a fonte antes. Então, antes de eu vir aqui gravar esse podcast, eu tive meu ritual em casa, no meu quarto, no secreto, aonde eu vim e falei, Senhor, pessoas vão me ouvir lá, né? A Carol vai estar me ouvindo, o André vai estar me ouvindo, mas milhares de pessoas vão me ouvir. E eu não quero eu falar, mas que o Senhor fale por mim. Que mais que inspiração, que haja entendimento nas minhas palavras. Mais que entendimento, que haja transformação. E o que não me fez desistir foi a integridade e a conexão diretamente com a minha fé com Deus. Foi isso. Legal, Piero. Antes de fazer minha pergunta, Carol, eu quero apresentar o nosso patrocinador, porque a gente também vive de patrocínios, né, Piero? Então a gente tem aqui a Toro Investimentos, que é a corretora no Brasil que eu invisto, que a Carol investe, e que nós fomos conversar com o CEO, e a gente sentou e falou, poxa, a gente já investe nossa grana aqui, agora você vai patrocinar o nosso canal. E ele topou essa ideia, né? Mas quais são os benefícios, Carol, que você tem ao investir na Toro? Você, meu amor, criaturinha, abra sua conta, tá aqui, tá rodando aqui, tem um QR Code, tá aqui embaixo na descrição, a gente quer que você comece. Então, abriu a conta ativa com 15, 20 reais, 30 reais que a gente quer que você invista, você vai ganhar dois presentes nossos. Um é a nossa planilha
de organização financeira, que é importante você saber organizar seus gastos e ganhos. E outra de rebalanceamento de carteira, modéstia à parte, pra mim, é a melhor do mercado. E tem novidade, Carol, tem novidade. A gente preparou aqui um curso básico de ações para você analisar ações e também para você analisar fundos imobiliários, né? Eu e a Carol, nós fizemos algumas aulas para você. Quais são as regras para você ganhar? Aqui embaixo tem um link, tá certo? Abre tua conta. E aí, meu amigo, vamos fazer um combinado entre nós aqui, né, Carol? Envia R$100 pra conta corrente, deixa lá paradinho, faz o curso e aí você começa a investir, tá certo? A partir do momento que você começou a investir, meu amigo, aí você vai, aí são vida nova, né, Carol? Vida Bom, nova. mas eu queria te perguntar, Pedro, o seguinte, você me contou que você esteve ali naquele bandejão, digamos assim, né, num R$1, que você chega lá pra almoçar, R$1 o prato, né? Isso é bem conhecido aqui em São Paulo. Agora, você fez amizades ali, você conheceu pessoas ali que te agregam valor até hoje? Como é que foi a relação com as pessoas nesse local? Rapaz, eu não fiz amizade com ninguém. Eu não perguntei o nome de ninguém. Ninguém. Eu sentava pra comer, eu comia e queria ir embora rápido daquele lugar. Eu falo muito sobre a atmosfera, né? E por incrível que pareça, que nem eu entrei aqui, tem uma atmosfera de prosperidade aqui. Afinal de contas, vocês falam de prosperidade e riqueza, né? Então, tem uma atmosfera em vocês, é nítido isso. E aquele lugar tinha uma atmosfera de escassez, de miséria, de que não representava o que eu gostaria de me tornar. Então, eu acabei não fazendo com ninguém, não tendo ninguém. Inclusive, eu tenho amigos que chegaram em São Paulo junto comigo, e que depois eu encontrei sem querer, eram de Caraguá, encontrei sem querer em São Paulo, e continuam morando no mesmo lugar, continuam frequentando os mesmos ambientes, continuam estando na mesma atmosfera. E é interessante que vocês falam sobre investimento, sobre dinheiro, e esse é muito poderoso, né? Eu acredito que todos nós temos um termostato financeiro. E esse termostato financeiro, quando a gente sai na rua, está impregnado lá em nós. O quanto que a gente ganha, o quanto... Se você for falar, por exemplo, com o Donald Trump, poxa, vamos fazer um negócio de $1 milhão. Eu falo, cara, meu termostato tá em bilhão, você quer falar comigo em milhões? Aí tem pessoas assim, pô, vamos fazer um negócio de milhares. Pô, mas vamos fazer então, porque meu termostato tá ligado nisso. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu comecei a me relacionar com pessoas que estavam com termostato financeiro elevado. Eu acho que foi uma grande sacada e uma grande virada na minha vida. E hoje eu me relaciono com essa galera e a minha mensagem é para o pessoal que tá aqui na base. Eu falo, vem para cá que aqui é muito melhor. Vem para cá que aqui tem menos concorrência. Vem para cá que aqui as coisas fluem de maneira diferente. E esse lance da galera lá do bandejão, eu confesso que eu não conheci ninguém e não tive relacionamento com ninguém. E tenho certeza que acho que talvez eu tenha sido um dos poucos que se levantou ali e foi trilhar um caminho de reinado. Ô, Piero, me fala uma coisa. Você desde pequeno, na sua infância, como foi a sua infância? Como foi a sua infância? E você já tinha esse espírito de empreendedor? Porque às vezes vem na veia da pessoa, Sim, né? sim. Ela desde pequena já tem aquele espírito de crescimento. Sim. Como que você vivia na sua infância? Olha só, até os 7 anos, como eu falei no início, eu não tinha absolutamente nada. Meus pais, a gente vivia de doações. Meus avós davam cesta básica em casa. Quando eram meus avós, quando não eram eles, era minha madrinha que dava cesta básica em casa. Então, eu não tive referência empreendedora em casa, né? Mas é incrível porque os meus pais me deram os meus valores, que eu sigo até hoje. Integridade foi um valor que meu pai me deu, minha mãe me deu. Então, eu segui os valores que eles me deram. E eu creio que essa revolta de não ter nada e querer mudar a vida deles, que me fez chegar até aqui. Olha que interessante. Existem 3 círculos de prosperidade, de riqueza, né? Que não sei se alguém falou já isso aqui nesse podcast, pode ser que... Eu creio que não. O primeiro ciclo é quando eu decido mudar a minha vida por mim. Pô, afinal de contas, eu quero ser rico e ponto, acabou. Tá tudo bem, é um direito seu. Só que, à medida que vai passando a sua vida, você vê que tem desafios e em algum momento você pode desanimar, certo? Só que, olha só, você é um cara casado, certo? Sim. Aí você fala o seguinte, cara, eu não vou mais enriquecer por mim. Agora eu quero enriquecer pela minha família. O André saiu do eu e foi pra família agora. Então agora eu vou enriquecer pela minha família. Porque vai ter dias que você vai falar, cara, eu não tô afim de gravar o podcast, porque é normal, somos seres humanos. Pô, hoje eu tô... Mas você vai falar, putz, mas peraí, eu tô construindo uma família, eu vou fazer pela minha esposa, não, eu vou fazer pelos filhos, não, eu vou fazer por algo muito maior. Então, essa segunda bolha nos dá um segundo trampolim muito mais forte, que foi a segunda bolha que eu entrei. Fazer pelos meus pais. Mudar a vida deles. Só que tem uma terceira bolha,
que agora vocês estão inseridos. E que eu também tô nessa terceira bolha. Olha só que interessante. Vocês não fazem mais por vocês. A família já virou, dentro da bolha, uma rotina e você faz por eles, mas agora vocês estão fazendo por 200 mil inscritos no canal. Ou seja, não se trata mais de você, se trata do todos nós. Uma missão, né? Uma missão. E aí é onde você ganha mais dinheiro, quando você transforma o dom que você recebeu de Deus e vira uma missão. E eu não tive ninguém que falasse pra mim, cara, vai empreender, vai fazer isso. Não, eu falei, vou mudar a vida dos meus pais, consegui mudar a vida deles. Eu falei, não, agora eu quero mudar a vida do máximo de pessoas que cruzar meu caminho, levando eles através do lado espiritual. Então vem pro espiritual que eu tenho uma receita pra você ser uma pessoa muito mais rica e próspera. Vocês vão pro investimento financeiro, eu vou pro investimento espiritual. E é incrível porque quando você não tem referência na sua família empreendedora, você tem que buscar a referência fora, né? E é um perigo, porque quando eu busco referências fora, eu posso pegar uma referência de pessoas que enriqueceram de uma maneira não tão boa, né? Porque ninguém te ensina na infância a tomar as decisões certas. Podia ter, inclusive, uma cartilha, né? De como eu tomar as melhores decisões da minha vida. Assim como vocês trazem as melhores decisões para os melhores investimentos, né? Bolsa e tudo mais. Como é que eu tomo as melhores decisões da minha vida, né? Mas isso não existe. Então, eu sou obrigado a trazer pessoas que me inspiram e pessoas que vão me fazer chegar lá. Então, eu me baseei em mentores que tinham os mesmos valores que eu tenho hoje e para aprender com esses caras. E aí despertou em mim. Eu falei, eu quero ser esse cara, tá? Mas o que ele fez? O que mais que eu posso agregar? Daí comecei a montar um quebra-cabeça e falei, esse é o cara ideal que eu preciso modelar, digamos. Eu peguei um pouco de cada, eu preciso ser esse cara. E quando eu decidi ser esse cara, aí nasceu um cara empreendedor dentro de mim que não tinha, mas quando você começa a liderar a sua própria vida, automaticamente lá nasce esse lado. Você falou algo muito importante, né, André? A gente sempre comenta isso, a questão das companhias que você tem, né? Porque, querendo ou não, você acaba sendo influenciado demais, né? Você anda numa turma que, por exemplo, só bebe, né? Dando um exemplo aqui, sem querer você acaba sendo influenciado, né, Pedro? Então, Sim. isso que ele falou, né, André? A gente sempre comenta da questão de você tá ali consciente de você ter pessoas que te ajudem, né? Sim. Que te agreguem também, né? Não, eu acho interessante. Até queria te perguntar isso, Piero. Por exemplo, aquela pessoa que tá querendo mudar de vida. Mas foi o que você falou. Às vezes a gente precisa buscar em outras pessoas algo que vai te agregar. Você disse que você não teve uma pessoa, uma figura em casa que era um empreendedor. Então você foi buscar fora uma referência. Agora, para aquela pessoa que tá querendo mudar, como identificar pessoas ou um grupo de pessoas que pode agregar para a vida desse jovem ou dessa pessoa? É interessante, boa pergunta. Olha só que coisa interessante. Vocês são mentores hoje, né? As pessoas enxergam vocês hoje na internet como mentores. Então, qual que é a grande sacada da vida? Ambiente, pessoas e o conhecimento certo. É a grande sacada. Só que antes disso, obviamente que eu vou jogar pro lado espiritual, mas não vou falar disso agora. Vou falar sobre ambientes, pessoas e o conhecimento certo. Quando eu falo das pessoas certas, a pergunta que eu tenho que fazer para mim e para minha vida quando eu vou falar de pessoas, é interessante porque o grupo, nós somos seres humanos que nós precisamos. Eu falo que a nossa vida é uma cruz. Pera, como assim nossa vida é uma cruz? A chave da vida tá nessa cruz. Chave da vida. Você que tá em casa, você vai me ouvir e você vai ver direitinho. Chave da vida tá aqui, ó. Como isso? Na horizontal, é relacionamento com pessoas. 100%. Então, o meu resultado vai estar baseado no relacionamento que eu tenho com pessoas. Então, quem são as pessoas que vão me levar para o próximo nível? Aonde elas estão? Tá, o que elas fazem? Quais são os valores que ela tem? Como é que eu faço para me conectar com elas? Ó, as pessoas podem se aproximar de vocês ouvindo podcast de forma gratuita. Olha, ok, eu tenho um nível de intimidade com a Carol e com o André. Só que daí eu quero um pouco mais profundidade nisso. Eu compro um curso digital, eu tô lá. Só que eu quero um pouco mais profundo. Tá, eu vou comprar talvez um evento presencial. Tá, mas eu quero mais intimidade. Aí, até chegar ao ponto das pessoas estarem numa mentoria com você e estarem coladas com vocês. E eu investi muito dinheiro nisso. E está colado em pessoas que eu quero a atmosfera que elas possuem. É isso. E a outra, o vertical, é um relacionamento que eu tenho com Deus. Porque de nada adianta eu ter relacionamento com pessoas, se eu não tenho relacionamento com Deus, porque se eu perco o relacionamento com Deus, eu fico uma pessoa que vou na força do meu braço. E a força do teu braço vai te levar para um lugar muito bom. Só que quando eu tenho um relacionamento aqui, no horizontal também, eu começo a enxergar minha vida de uma forma sobrenatural. O que é você viver o sobrenatural? É você ter planos
de crescimento e você, no final de cada ano, você ser surpreendido. Mas o que aconteceu? Não, eu estou dentro de uma atmosfera sobrenatural. Porque as coisas acontecem... Vou falar de uma coisa que talvez nunca ninguém tenha falado nesse podcast. As coisas acontecem primeiro no reino espiritual. E depois acontece no material. A Carol falou, poxa, no início do podcast, sabe que eu tinha um sonho de trazer alguns convidados aqui? Aí eu exerci minha fé e tudo mais. Ela estava fazendo de maneira consciente e inconsciente algo assim. Eu tenho sonhos que são esses daqui. Ela acessou o espiritual. Legal. Tá, agora como é que eu faço para trazer esses sonhos para cá? Porque toda vez, entenda, Deus nunca permite que a gente pense algo, viva algo, enxergue algo que a gente não seja capaz de conquistar e ter. A gente só precisa trazer pro reino, pro físico. Então, quando você faz essa pergunta de mentores, eu vou para essas duas linhas. Vem para cá, ok, quero aprender sobre finanças. Pô, eu vou colar no André e na Carol. Quero aprender sobre espiritualidade. Pô, eu vou colar no Piero. Eu quero aprender sobre escala e empreendedorismo. Pô, sei lá, vou colar no Abílio Diniz, vou colar em alguém que tá focado nisso aí. Só que quando eu quero aprender a viver o sobrenatural, não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outra verdade. Tá escrito na palavra, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E vindo para a questão de ambiente, só para concluir, é interessante porque as pessoas certas, elas sempre vão frequentar os ambientes certos, porque nos ambientes certos estão o ambiente certo. E não basta ser só você ter a pessoa certa, o ambiente certo, porque isso não é o todo. Eu preciso ter o conteúdo certo. Eu posso estar aqui com vocês, vocês serem as pessoas certas, o ambiente certo, mas se eu não pegar o conteúdo que você tem para me entregar, eu não tenho entendimento. E o que muda a vida das pessoas não é a informação, porque a informação eu pego no Google, informação. O que muda é eu ter entendimento do que você carrega. Então, André, eu quero ter entendimento do que você carrega. Eu quero mais do que aprender com você a investir, mais do que aprender com você a investir, Carol. Eu quero saber aonde é que você põe o seu dinheiro. E por que você põe o seu dinheiro lá? Como é que você faz? Tá, você vai investir na Toro, por quê? É legal, ok, o meu investimento está em outra corretora, mas eu quero conhecer a Toro e quero investir nela. Por quê? Me fala um pouco mais. Nesse momento eu tô tendo entendimento das coisas. E o povo não tem isso aí, porque o povo, tá na palavra, meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento nada mais é do que o entendimento sobre algo que eu estou aprendendo. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu naveguei aqui entre ambientes e pessoas e conteúdo, porque é o que vocês proporcionam pra galera que tá nos assistindo. E você sabe, Piero, que você falou em investimento em conhecimento. E muitas vezes, as pessoas... Você até falou de curso, você tem curso, você vai falar disso. Às vezes você coloca o seu curso para vender ali, até porque a gente também precisa, né, de patrocinadores, precisa vender produtos digitais. E a gente joga limpo aqui com todo mundo. Só que às vezes a pessoa, ela vê isso como um erro. Em vez dela comprar um curso, ela prefere ir pro bar e gastar com garrafa de bebida, gastar com balada, ao invés de investir. Então as pessoas, às vezes, elas acabam procurando tudo que é gratuito. Tudo que possa agregar a elas de forma gratuita. E elas acham que, muitas vezes, você como mentor, né, Carol? Você tem a obrigação de fornecer isso gratuitamente, né? O seu trabalho gratuitamente. Então, é um erro também. A pessoa ela tem que pensar, pô, vou investir em mim. Deixa de ir ali num bar, deixa de ir ali naquela balada, vou comprar um curso. Pô, vou me aproximar, foi o que você falou. Vou investir um pouco mais, vou no evento presencial do Piero ou da Carol. Vou conhecer a atmosfera, vou fazer um network ali, vou conhecer pessoas de outros segmentos. Mas não, ela tá com a cabeça dela focada em gastar em coisas ruins e, ao mesmo tempo, quando vai procurar alguma coisa, ficar procurando, assim, coisas aleatórias e perdidas. E faz total sentido o que você falou, né, Carol? O Piero, até o Piero comentou algo que eu acho muito bacana, indo pro lado financeiro. O que eu vejo, e é um medo muito frequente. Quando a gente vem de uma pobreza, né? Assim, a gente vem de um ambiente pobre, num geral, e a pessoa começa a ganhar dinheiro, por exemplo, ela tem ou aquele espírito de gastar tudo, né? Que a gente vê aquela pessoa que ganhou muito, mas ela quer voltar à origem de onde ela era. Ou aquela pessoa que ela ganhou dinheiro, mas ela tem um medo, que é um medo frequente, que é o medo da escassez. É aquela pessoa que ela segura o dinheiro, ela sempre acha que ela vai ficar pobre. Por que você acha que as pessoas têm isso? Ou esse A ou Z, né? Assim, ou ela quer gastar tudo, ou ela quer tem esse medo da escassez. O que acontece com essas pessoas? Acontece o seguinte, porque todo ambiente, ele vai nos gerar. Ambiente nos geram memórias. Imagina o seguinte, eu vim de uma família pobre, né? Vocês vieram de uma família pobre. A gente veio de uma família boa e nosso pai, no meio do caminho, também se perdeu. Sim, se perdeu. E olha só que interessante. Quando seu pai se perdeu, esse novo ambiente, digamos, criou memórias em vocês. Que a gente carrega até hoje, né? Carrega até hoje. Ansiedade também. Isso, criou memórias. Então, todo mundo, ambiente que eu cresci era pobre. Aí me gerou memórias. Toda memória que é gerada em mim, ela produz uma crença, boa ou ruim.
E aí tá impregnado dentro de mim. Aí quando eu ganho dinheiro, o que acontece? Eu tenho pavor de voltar para esse ambiente. Então, primeiro que as pessoas não gastam, é a resposta. Por que eu não vou gastar? Porque eu tenho pavor de voltar. Minha mente fala, ó, se você gastar, você vai voltar a ser aquilo lá. Tá? Você vai voltar para cá. Agora, o segundo motivo, por que as pessoas gastam todo o dinheiro que tem? Por conta de algo chamado merecimento. Elas não se acham merecedoras do que elas conquistaram, porque a infância foi tão pobre, sofreram tantas coisas, elas não se acham merecedoras de terem e alcançarem o que elas alcançaram. É interessante dizer isso porque todas as vezes que eu me deparava, isso alguns anos atrás, que eu dava saltos quânticos na minha vida financeira, conquista, vida profissional, aí minha mente falava assim, ué, mas quem é você? Você tem sociedades com americanos, mas você não fala inglês. Você não tem nem faculdade, você não merece estar onde você está. Minha mente falava comigo. Só que eu comecei a conversar com a minha própria mente. Aí eu comecei a falar assim, deixa eu te falar uma coisa. O que você está falando é real, é verdade. Eu não tenho realmente, não falo inglês fluente, não tenho faculdade real. Mas eu quero te dar uma ordem. Você faz parte do meu corpo, você faz parte do meu todo, você é minha serva. Então, produz mais riqueza, por gentileza. E aí eu entrava e trazia uma crença de merecimento. Eu mereço isso aqui. Por que eu mereço isso aqui? Aí eu jogava pro espiritual. Então, quando eu jogo pro espiritual, toda a crença de merecimento é validada. O que eu jogo pro espiritual? Em Gênesis 1:26, a palavra diz que vós sois imagem e semelhança. Deus falando, você é minha imagem e minha semelhança. Imagem e semelhança imagina o seguinte, imagem e semelhança significa que eu tenho a natureza. O que é natureza? As características. Deus tem toda onipotência, onipresença. O que é onipotência? Todo o poder do universo está dentro dele. Então, se todo o poder do universo está dentro dele, eu sou imagem e semelhança dele, significa que todo o poder do universo está dentro de mim também. Pode ser que eu não ative, mas está dentro de mim. Então, se eu tenho essa convicção e essa clareza, espera só um minutinho, eu sou filho, imagem e semelhança, herdeiro e cordeiro, eu mereço. Aí eu entrei num platô de que eu mereço toda a riqueza e prosperidade do universo. Eu mereço, porque afinal de contas, cara, trabalho pra caramba, eu sou um cara que honro meus pais, eu sou um cara, um bom amigo, sou um cara extraordinário para as pessoas que convivem comigo. Eu sirvo todos os dias, pelo menos 1 hora, a minha audiência. Todos os dias eu sento, faço uma live todo dia para servir quem vem para esse lado aqui. E eu sou filho desse cara? Não. Então eu mereço. Então aqui tá a resposta para sua pergunta. Então, quando eu tenho essa crença de não merecimento, eu quero largar tudo para voltar quem eu era, entendeu? E essa questão que você falou, que a Carol citou daí da escassez, a gente tem relacionamento com muitas pessoas que são ricas, inclusive. E aí, eu conversando com um colega nosso, que ele é uma pessoa abastada, uma pessoa rica, digamos assim, ele falou, cara, eu era pobre e fiquei rico, mas eu tenho sempre aquele pensamento de que eu preciso mais, que eu ainda não alcancei minha independência financeira, e fica aquele medo de voltar a ser o que era, foi o que você citou aqui. E até queria te perguntar isso, ele citou assim, ele falou assim, olha, André, eu tenho vários amigos também que são milionários, e eu vou te falar, a maioria é depressivo. Sim. E você que lida muito com essa questão psicológica com as pessoas, Sim. Como você enxerga isso entre o rico e o pobre? Realmente quem tem mais dinheiro acaba ficando mais depressivo? Por que as pessoas estão ficando depressivas? Sim. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque acho que com certeza é algo que afeta milhares mais de da metade da pessoas. população, Sim, né? sim. Não só o pobre e o rico, Sim. mas enfim, a gente citou aqui vários exemplos de pessoas, né? Sim. Olha só que interessante. Tudo que eu vou trazer para vocês, a maioria das 99,9% está na palavra. O que é a palavra? Está ali no livro da vida ali. E eu sou estudioso do Novo Testamento, do que aconteceu na vida de Jesus, e eu ensino as pessoas sobre isso. É interessante porque, olha que coisa doida, cara. Tem uma passagem em que, inclusive em Israel, eu desmistifiquei, tem algumas religiões que pregam que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já ouviram essa passagem? Já. E as Bastante. passagens... Aí você fica imaginando, quando eu era jovem, eu ficava imaginando o seguinte, como é que um camelo vai passar no buraco de uma agulha, né? É impossível realmente. Então eu não vou ser rico, não mereço ser rico. Só que é uma mentira isso, porque o buraco da agulha é uma porta que tem na Jerusalém antiga. E aí, se eu for entrar nessa história, eu não vou entrar porque é longa, mas não tem nada a ver com a agulha. É a agulha da porta de Jerusalém, que era assim, aí o camelo é alto e tudo mais. Enfim, mas é uma mentira que a religião colocou pra quê? Pro povo não enriquecer. Só que quando você fala pra mim sobre, o cara fica rico e ele fica depressivo e tudo mais, eu tenho a resposta, porque eu já fui um desses caras. O que eu busquei? Busquei mudar a vida dos meus pais, mudei.
Aí busquei ficar rico. Fiquei multimilionário. Aí, antes dos 30 anos, era meu objetivo ter independência financeira. Fiquei, antes dos meus 30 anos de idade. Quando eu bati isso, eu deitei a cabeça no meu travesseiro uma noite e eu falei, e agora? Agora o que vai acontecer? Agora é mais alguns milhões? Não, pra onde que eu vou? Eu comecei a perder o Piero, a essência do Piero. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, aonde é que eu me perdi? Eu preferia estar almoçando com os mendigos lá, porque, caramba, naquele momento eu tinha significado para as coisas. Eu tava buscando por alguma coisa. Agora não tem mais significado para nada. O que tá acontecendo? E foi quando eu descobri exatamente onde eu tinha me perdido. E eu fui para a palavra. E a palavra me revelou onde eu tinha me perdido. Que não se pode adorar dois senhores. Ou eu adoro o dinheiro, ou eu adoro a Deus. Mas o que é adorar ao dinheiro? É eu colocar o dinheiro em primeiro lugar. É eu entender que o dinheiro manda em mim. É eu entender que eu temo perder todo o dinheiro. Afinal de contas, se eu temo perder o dinheiro me domina. É eu entender que, peraí, eu vou buscar muito mais dinheiro, porque é dinheiro, dinheiro. Então o dinheiro vira um Deus na sua vida. Quando o dinheiro vira um Deus na sua vida, você para de buscar o seu espírito. O seu espírito continua dormindo. Aí vem, realmente, depressão, síndrome do pânico, uma série de coisas. Quando essa ficha caiu pra mim, eu falei, eu me perdi aqui, eu comecei a voltar como desesperado. Eu falei, Senhor, se quiser me tirar tudo, pode tirar tudo. Eu volto, não tem problema nenhum, porque eu sei como reconstruir. Quando você perde alguma coisa, você sabe como reconstruir. Afinal de contas, sua mente não muda, né? Já dizia Albert Einstein, uma mente que se expande, nunca mais volta à forma original. Então eu sei fazer de novo. Só que eu tinha perdido o meu espírito naquele momento. Meu espírito tinha morrido. E eu comecei a voltar, bum, me conectei de novo. Quando eu me conectei de novo, acabou. Eu falei, a partir de agora, dinheiro, você é bom, você é maravilhoso, você é um servo na minha vida, mas você nunca vai ser o meu patrão, você nunca vai ser o meu Deus. Você vai ser simplesmente alguém que vai me prestar serviços, aonde eu vou doar, construir escolas, colocar alimento na mesa de quem precisa, realizar meus sonhos, inclusive, e o meu único Deus é isso aqui. Então a resposta é essa. Eu preciso tirar esse endeusamento, você nem se diz essa palavra, endeusar o dinheiro e entender que ele é um servo para mim, que ele trabalha para mim e que eu preciso realmente vir para esse caminho. Tanto é que quando Jesus cruzou o caminho de um homem chamado Zaqueu, eu estive lá em Israel agora e a gente teve o privilégio de ir para Jericó, Zaqueu ficou desesperado, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, ele subiu numa árvore e falou, eu quero encontrar esse cara, eu quero ver esse cara. Se eu ver esse cara, Zaqueu, eu sei que você tá enriquecendo de forma ilegal, tudo bem, mas hoje à noite eu vou jantar na sua casa. Caramba, como é que é? E Zaqueu se consertou naquele momento. Zaqueu tava com seu espírito completamente morto. E ele falou, caramba, e tanto é que Zaqueu restituiu o que ele havia roubado lá e virou um cara diferente. Então, o conselho que eu dou é, busque se alimentar de forma espiritual, busque a fonte inesgotável, que na minha visão, na minha crença, no que eu acredito, é buscar realmente a Deus e tudo mais, porque isso vai te trazer exatamente o significado e seu espírito vai voltar a ter vida. Porque se seu espírito não tem vida, você vive na força do corpo físico. Sabe, você falou algo muito importante. Porque, por exemplo, eu convivi na televisão. E eu tive a mesma impressão de que em algum momento eu tinha, né? Eu sempre comento isso, a fama, o dinheiro, mas perdi aquele propósito, né? Eu já não tinha mais um propósito. Então, eu me vi muito nisso que você falou. Porque você trabalhou em festas e a gente vê muito esse tipo de coisa acontecendo. Agora, o que eu acho que fica de fundamental que o Piero citou? Quando você entender que você primeiro tem que ter o contato com Deus, como ele falou, e depois ganhar dinheiro, prosperidade, fama, enfim, né, reconhecimento, você tem que ter Deus antes com você, já, né? Te preparando no caminho. E não como nós, por exemplo, que de repente falhamos, né? E muitos outros, de colocar Deus no final. Porque senão você ganha dinheiro, você ganha, foi o que você falou, a gente ganha tudo, a gente cresce rápido num ponto, mas a gente esqueceu do principal, que é a nossa essência com Deus, que é o nosso contato, a nossa relação. Então, você que quer, às vezes, né, que quer muito ganhar dinheiro e reconhecimento, você tem que conectar com Deus antes. Sim. Antes de acontecer tudo o que aconteceu. Porque se você se perder depois, né, como acontece, que eu vejo muito, você perdeu tudo. E sabe por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque eu tenho um amigo, que é da igreja, que ele é muito bonito, por sinal, ganha muito dinheiro, é um grande empresário. Só que, de repente, ele começou a se trancar em casa e ele se sentiu muito sozinho. Ele falou, nossa, eu tô muito sozinho, eu me perdi no caminho. E aí ele já não queria mais aquelas coisas que ele fazia, sabe, Piero? De, andar assim,
só em festa, só em mulheres só lindas. Não, ele quis se conectar com Deus. Sim. E nessa conexão com Deus, André, ele, de repente, ele precisou, ele falou, eu precisei me trancar em casa, Sim. ficar 1 ano, para estudar a Bíblia, Sim. estudar o meu relacionamento, ficar forte. E até hoje, ele mudou completamente. Sim. Era, assim, um homem, continua sendo lindo, mas ele se apegou nos valores, talvez ele tenha Sim. perdido um caminho. Sim. E o que acontece? É porque, olha só que coisa louca. A gente tem... Se você for pegar ali a Bíblia e você entender um pouco sobre ela, é porque o homem transformou numa religião, mas se você for entender um pouco sobre ela, te dá princípios pra vida inteira. Pra tudo que você precisa na vida, tem um princípio ali. E tem um princípio lá que fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Está escrito, é um princípio. Só que o ser humano, ele passa mais tempo com o homem do que tempo com Deus. Aí o ser humano busca primeiro construir uma vida de sucesso do que simplesmente buscar uma intimidade com Deus. Aí o ser humano busca primeiro alcançar riqueza do que passar um tempo ali com Deus. Então, Deus vem no último minuto, quando sobra um tempinho na hora de dormir, aí na hora de dormir você vai orar, pega no sono, nem tem tempo então. Então, tipo, não tem tempo. Só que quando eu sigo esse princípio, buscar em primeiro lugar, por isso que eu falei, pô, de manhã antes de eu estar aqui, eu estava lá no meu quarto. Porque eu falei, não, em primeiro lugar, não é em segundo. Em primeiro lugar, não é depois. Em primeiro lugar, é primeiro lugar. Então, se está escrito ali que é um princípio, é só eu seguir. É muito simples, não tem mistério. E aí, quando você segue esse princípio, é interessante porque é despertado uma luz dentro de você que as pessoas te veem de maneira diferente. Cara, o que aconteceu com você? Não aconteceu que você está mais jovem? Não, aconteceu porque o meu espírito voltou a viver. E quando seu espírito volta a viver, digamos, o espírito de Deus em você, é novo, é tudo novo. Tudo faz sentido, as pessoas te veem de outra maneira, você dorme pleno, é tudo diferente. Só que a única maneira disso acontecer é quando todos os dias eu estou ali um tempo de qualidade para fazer isso. Por quê? Eu venho para a origem sempre das coisas. Quando eu vou para a origem me traz realidade, verdade. No início das coisas, no início da criação do mundo, é interessante porque Deus criou tudo. E no 5º dia, quando Deus criou o homem, ele falou, isso que é muito bom. E durante a criação, Deus tinha falado que os animais eram bons, o céu era bom, a terra era boa. Só que na criação do homem, ele falou, eis que é muito bom. Ou seja, foi uma validação extraordinária ao nosso respeito. E aí, quando ele colocou Adão e Eva no paraíso, olha que interessante. Ele ia todos os dias lá no paraíso para visitar Adão e Eva. Todo dia, a palavra diz que no entardecer, Deus estava ali com Adão e Eva. Então, Adão e Eva estavam nus, só que eles não se viam nus. Ou seja, não existia vergonha ali. Adão e Eva não tinham medo. Não tinha, tudo que eles precisavam estava ali. E é interessante, eu vim para a origem, porque quando eles caíram, eles comeram a maçã, e por isso, mais uma vez, a gente volta para a questão da frequência. Olha só que interessante, você falou no começo de pessoas, né? É interessante dizer porque até mesmo no Jardim do Éden, Eva ouviu a serpente, que estava numa frequência errada, e por ouvir a frequência errada, ela entrou na frequência da serpente e caiu. E aí, é interessante que quando eu venho para esse versículo, para finalizar, é interessante que quando eles ouviram, eles caíram. E o que morreu em Adão e Eva? Não foi o corpo físico. Foi o corpo físico, eles voltaram a viver. Deus expulsou eles do paraíso, o espírito deles morreu naquele momento. Morreu. Ou seja, eles já se viram com vergonha. Não, agora está nu. Pelo amor de Deus, está nu. Né? A palavra diz que eles sentiram medo. Deus chamando Adão, ele sentiu medo. Pela primeira vez, o homem sentiu medo. Ou seja, foi impregnado vergonha, medo, uma série de outras coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês com relação a esse contexto da origem, só para a gente entender? Que desde a origem, o nosso propósito é a identidade espiritual. E quando é arrancada a identidade espiritual de nós, quando a gente não tem essa percepção da identidade espiritual, nós vamos viver exatamente como eu vivia, como talvez vocês viviam lá atrás, como esse seu amigo vivia, olhando para o mundo e colocando sempre o espiritual em segundo plano. Quando eu precisar, aí eu vou buscar alguma coisa, aí deixa eu ver o cardápio de opções e tudo mais. E aí, às vezes, eu posso entrar no caminho errado. Legal, Piero. Quero pedir para você que está nos assistindo, deixar o curtir aqui embaixo apertado. Por quê? Ao você sair daqui, ver o nosso podcast e não deixar o botão do curtido apertado, o que acontece é que o YouTube entende que você não gostou aqui dos nossos vídeos e vai parar de mandar os vídeos para você assistir, tá certo? Então, aperta o botão do joinha aqui embaixo, que vai ajudar a gente bastante. Agora, Piero, falando sobre nudez, que nós estávamos falando sobre Adão e Eva aqui, a gente puxou lá na sua rede social, quando você fala que a questão da pornografia, ver pornografia, ela pode acabar com a vida de uma pessoa.
O que você quer dizer com isso? A cada 10 homens, se eu não me engano, são 4 ou 6, eles têm o vício da pornografia. E é interessante isso, porque pornografia, ela destrói casamentos, destrói relacionamento. Eu tenho pessoas que fazem parte dos meus grupos de mentoria, de esposas que vêm falar comigo, eu preciso que você me ajude, porque meu marido é viciado nisso. E eu preciso que você me ajude, porque meu casamento está sendo destruído. Ou seja, a pornografia é como se você estivesse dando um passo para você fazer coisas piores no seu relacionamento. E o que eu quero dizer com isso é que a pornografia, ela rasga a sua identidade espiritual. A pornografia, ela rasga exatamente aquilo que você nasceu para ser. E isso é muito viciante para o homem, né? Por que para o homem? Porque para o homem tem aquela questão de caça, aquela questão de ser o provedor. O homem tem aquela questão de ser o machista, não machista, mas o símbolo masculino das coisas, né? E quando essa seta, que parece ser pequena, entra dentro de um lar, ele é avassalador. E aos pouquinhos, quando o homem vê, ele não tem mais o controle. E diariamente eu recebo no meu Instagram homens falando assim, me ajuda, eu sou viciado em pornografia. Então, é interessante, porque se eu tenho isso, a palavra diz algo muito interessante. Ó, se você... É mais fácil você tira um olho, tira a mão, se você tem algo que você não consiga controlar. E aí, qual que é a única maneira de eu fazer isso? A única maneira de eu conseguir realmente me vencilhar e vencer esse negócio é quando eu vou pro campo espiritual. É quando eu entro num jejum profundo, eu vou entrar num jejum e num propósito com relação a isso. Porque isso é uma interferência 100% espiritual. Eu posso afirmar para vocês, é 100% espiritual. Porque ele entra no campo de pornografia, daqui a pouco ele vem, pega um relacionamento, daqui a pouco... E 90% dos homens que me procuram são homens que são casados. Que tem esse, eu sou casado e tenho isso. Então, a grande maioria é casado. Quando você falou de jejum, né, a gente fica com o espírito fraco, né? A gente fala assim, não, agora eu tô com o meu corpo fraco. E aí eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu tenho que ter fé. E aí você sente que realmente naquele momento que você tá fraco, é o momento que você vai criar mais força pra continuar. Agora, uma das coisas que eu vejo e que eu até ouvi na igreja também, é assim, até tinha um preconceito assim comigo, porque eu falava sobre dinheiro. Uhum. Então, às vezes, eu sentia que tinham pessoas que não gostavam de mim. Porque, ela fala sobre como ganhar dinheiro. Uhum. E você é cristão, você não pode ganhar dinheiro, você tem que ser sempre pobre. Como que a gente muda essa mentalidade? Porque as pessoas falam, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Deus. Preciso de Jesus. Sim. Tudo bem, a gente sempre vai precisar. Mas elas meio que colocam isso como uma crença que limita elas a ganhar dinheiro. Claro. Sabe? E eu acho que você já deve ter ouvido Sim, bastante isso. Muito. Como mudar a mente de uma pessoa que tem essas crenças que dinheiro é ruim, Uhum. que dinheiro é um mal da humanidade? Você sabe que a religião foi o principal porta-voz de trazer isso para as pessoas, né? Enfim, mais uma vez, é mais fácil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar por buraco da agulha. O dinheiro é a raiz de todos os males. Enfim, uma série de outras coisas. E eu costumo dizer para minha audiência, vou dizer aqui para a audiência de vocês, que quando você ouvir um líder religioso falar para você, ou um professor, alguém que exerce um papel de liderança sobre você, que fale, olha, você é pecado ter dinheiro, ou não tenha dinheiro porque provavelmente ela não tem dinheiro, ela é uma pessoa quebrada. E porque a gente sabe o quão grandioso, quão maravilhoso é você ter dinheiro, sabe por quê? O dinheiro você pode pagar eu posso pagar o melhor convênio hoje do Brasil para os meus pais. Eu posso colocar os meus pais numa casa maravilhosa. Eu posso simplesmente alimentar crianças na África, que a gente faz. A gente vai construir escola na África. A gente ajuda crianças órfãs no Brasil em mais de 16 orfanatos. A gente ajuda mulheres que perderam os seus cabelos, tiveram câncer e fazem perucas hoje para mulheres que não têm condições de ter. Mas, Pierre, como é que você faz tudo isso? Eu faço isso, deixa eu orar e... Pera só um minutinho, vou joelho no chão, vou orar. Não, é dinheiro, caramba. Dinheiro que faz isso. Então, se você não quiser enriquecer por você, tá tudo bem, é um direito que você tem. Então, dá para você enriquecer, por gentileza, para você ajudar um ministério, pessoas que estão passando fome, frio, sede, seja lá o que for. Então, tem que tirar isso da mente das pessoas, porque se eu tenho essa crença dentro de mim, eu participava lá atrás, alguns anos atrás, eu ia em alguns ministérios, e quando eu via a liderança trazer esse conceito de dinheiro, eu falava, cara, não faz sentido, porque o reino eu preciso de dinheiro para fazer coisas grandes para o reino.
Eu preciso de dinheiro para acabar com a fome do mundo. Eu preciso disso aí. Eu me lembro uma vez que eu tinha um funcionário que trabalhava para mim. E aí, ele era um funcionário que tinha um cargo importante de liderança dentro de um ministério, né? E aí, o motor do carro dele fundiu, eu fui lá e dei dinheiro pra ele pagar o motor. Falei, ó, vai lá, eu vou te dar uma semente aí, você paga como puder e tudo mais, faz aí. E aí, eu vi que ele era contra esse negócio de enriquecer. Não, porque na igreja eu só vou pregar a volta de Jesus. Tudo bem, Jesus vai voltar, é maravilhoso, você entender e tudo mais. Só que a vida tá acontecendo agora, filho. Sua família tá passando fome. A sua mulher quer, os seus filhos querem, é digno você dar a melhor escola para eles. Você tem que estar buscando isso. Mais uma vez, não adorar o dinheiro. Você adorar o único Deus, mas você entender que o dinheiro é maravilhoso para que você possa crescer, né? E aí ele falou assim, e ele tinha essa questão com o dinheiro. Daí ele falou, não, deixa eu fazer uma oração aí na sua cabeça para Deus, não sei o que lá. Daí eu falei assim, não, você não vai pôr a mão na minha cabeça não, filho. Eu que vou pôr a mão na sua cabeça para Deus te prosperar. Na minha cabeça você não vai pôr a mão não. Devolve meu dinheiro. Eu falei, não vai pôr a mão na cabeça não. Mas acontece que dentro das igrejas, dentro de escolas, dentro de faculdades, nós estamos formando as pessoas, o povo, para não ter dinheiro, não ser um grande líder, não empreender. E aí eu formo pessoas o quê? Medíocres. Aí a culpa é de todo mundo. A culpa é do presidente, a culpa é de não sei o quê, e a culpa não é de ninguém. A culpa é sua, caramba. A culpa é sua que acreditou numa mentira. A verdade é que você é um ser abundante, todo o dinheiro e prosperidade da vida tem que vir na sua mão sim, porque você tem um coração doador, espero eu, né, que tem um coração doador, e você vai construir coisas extraordinárias porque pessoas dependem de você. Piero, o que você pensa sobre o sexo antes do casamento? Rapaz, isso aí eu viralizei um vídeo no meu YouTube, no meu Instagram sobre isso aí. É interessante porque em todos os meus relacionamentos, todos, 100%, inclusive nesse relacionamento que eu estou agora, eu pequei, cara. E é muito difícil você falar da sua vulnerabilidade, mano. É muito difícil você falar, eu fiz isso de errado. Mas eu acredito que Deus permita que alguns caiam, para que outros não venham cair depois. Então, eu não tinha essa clareza. E quando eu tive a clareza de um princípio que está por trás disso, eu falei, a partir de agora eu não quero mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu vou me posicionar, né? E em todos os meus relacionamentos, eu caí com isso, fui caindo. Só que eu não tinha consciência. Qual que é a questão que falta para as pessoas? Consciência do que você está fazendo certo e errado. Mesma coisa com dinheiro. Se eu tenho a consciência de que eu vou comprar Bitcoin agora porque tá caindo, né? Ou não vou comprar, quem vai falar são vocês. Peraí, agora eu tenho a consciência. Mas peraí, deixa eu ver. Com o sexo antes do casamento foi isso. Então eu vim, enfim, de alguns relacionamentos, não muitos, tive 3 pessoas na minha vida, tipo, de relacionamentos, assim, de 4 pessoas de forma séria na minha vida. E é interessante que eu caí, não tinha nenhuma consciência. Quando eu tive a consciência de que eu estava descumprindo 2 princípios. Qual os 2 princípios? Desobediência com o que eu acredito. Se eu prego sobre fé, eu preciso exatamente o skin the game, né? Eu preciso colocar minha pele em risco, eu preciso ser o exemplo. É o primeiro ponto. Só que esse não é a questão. A questão aqui é que existe um princípio chamado santidade. E dentro do princípio chamado santidade, se você seguir esse princípio, o galardão é sobrenatural. E tudo que o inimigo quer é fazer a gente cair, fazer a gente pecar. É muito difícil você não pecar. É muito difícil você falar, caramba, o que eu vou fazer? Então, eu fiz como José. José, uma vez, uma mulher chamada Mulher de Potifar, que era um patrão dele lá, ficou nua na frente dele, ele pegou e saiu correndo. Né? Falou, é mais fácil eu correr daquilo que eu não dou conta de segurar do que eu ficar na frente disso. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é, se todos nós fomos chamados para evitar algo, todos nós fomos chamados para evitar algo. Eu tenho clareza do que eu fui chamado para evitar. Porque eu vim do mundo. Eu era um cara que bebia, fumava, usava droga, saía com muitas mulheres. Eu era esse cara. Quando eu fui transformado há mais de 10 anos atrás, completamente transformado, você vai se livrando, você vai se largando, aqui não tem mais sentido para você, não tem mais sentido. Só que todos nós fomos chamados para evitar algo. E por que eu aprendi isso? Aprendi isso com um amigo que era viciado em cocaína. Eu fui visitar ele numa clínica uma vez, já era a 4ª vez que ele tinha caído. Eu falei, cara, de novo você caiu nisso? Que saco, tá enchendo o saco já, hein? Toda vez que você cai nesse negócio, cara. Ele falou, Piero, eu não sei, eu não consigo controlar, cara. Eu não sei, eu tô bem, 5 meses, 6 meses, daqui a pouco eu caio
E aí eu desligo o telefone, minha mulher não me acha mais, eu venho pra cá e só me acham por localização do celular, pela busca, e aí invadem o hotel, quando eu vejo, estou na clínica. E aí aquilo me caiu uma ficha, eu falei, todos nós fomos chamados para evitar alguma coisa. Alguns são cocaína, outros são pornografia, outros são mulheres, outros são... enfim, todos nós fomos chamados para evitar alguma coisa. E você tem que ter a consciência do que você foi chamado para evitar, e aí você tem que correr disso aí. E aí, quando eu tive essa consciência, aí eu comecei a correr disso aí. E, cara, é difícil, porque você fala, putz, né, o mundo, graças a Deus, eu sou um cara bem-sucedido, poxa, um cara, né, jovem. Aí você fala, caramba, mas e aí? Como é que vai funcionar esse negócio? Mas eu tô debaixo de princípios. E se eu tô debaixo de princípios, eu preciso cumprir princípios, né? E se eu caio, a primeira coisa que eu faço, eu falo, eu levanto a mão e falo, eu caí, né? Foi o que eu falei agora. Eu caí em todos os meus relacionamentos, mas agora eu não caio mais, não. Porque quando você cai uma vez, é aprendizado. Quando você cai a segunda vez, é um aprendizado mais profundo. Quando você cai a terceira vez, aí é burrice, é ignorância. E eu creio que todos nós temos uma prova para fazer. E eu fui testado em algumas vezes nessa prova e fui reprovado em algumas vezes, né? E aí eu falei, não, eu preciso ser aprovado para ir para um próximo nível. E aí eu creio que eu estou sendo aprovado na prova. Então você tá para casar, mas ainda não rolou nada, né? Ainda não teve nada. Piero, sabe não, que... mas eu caí. Caiu algumas vezes e agora você não, caí inclusive com essa namorada. Mas agora caí. não vai mais cair. Caí, agora vai cara. dar casamento não, e vai mas ser pra sempre. Aí eu já identifiquei e já resolvi, fiz um acordo, né? Fiz um acordo, falei, vamos fazer um acordo de santidade, você topa. É isso. Qual que é o acordo? É isso aqui. Se fizer sentido, se a gente vai casar ou não, eu não sei. Vamos entrar no propósito de jejum e oração, vamos. Se for casar, ok, vamos casar. Se não for, a gente já separa, você segue sua vida, eu sigo minha vida, só que eu quero estar debaixo desse princípio. Você concorda? Não concordo. Então já vamos separar agora, né? Não, concordo. Então tá bom. Então vamos entrar nesse acordo. Aí temos um acordo. Tá certo. Piero, me fala uma coisa. Você é jovem, muito, né? Dá pra ver que você tem uma fé abundante e muito bem sucedido. Indo pro lado das finanças, o que você acha que faz as pessoas não ganharem dinheiro? Por que elas falam, não, eu quero ganhar dinheiro? Foi o que você falou, quer. Mas a gente tem que fazer por onde, tem que traçar o nosso caminho. O que faz as pessoas desistirem no meio do caminho, não terem a persistência e não ganharem dinheiro? Mentalidade, hein? Sabe por quê? Olha só que interessante. Em 2019, eu fui para os Estados Unidos. E aí, eu fui no maior evento de marketing e vendas do mundo. Aí eu não falava inglês. Fui pegar meu fone de tradução simultânea para o estádio de beisebol, 35 mil pessoas. Eu falei, uau, coisa linda, né? Esse americano fazendo evento, saia fogos. O cara chegou de paraquedas no evento, você nunca tinha visto aquilo. Pá, pousou de paraquedas no palco. Eu falei, nossa, coisa louca. Eu falei, nossa, vou pegar meu fone de tradução simultânea, afinal de contas vai começar o evento. A mulher falou, senhor, I'm sorry. You don't speak English. O problema é seu, se você não fala inglês. Aí eu falei, nossa, eu paguei uma fortuna pra vir nesse evento, agora eu não sei o que eu vou fazer. Enfim, sentei, tinha 4 amigos junto comigo. Aí toda vez que a plateia aplaudia, falava alguma coisa meio interessante, e aí, o que falaram? Pegava ali algumas coisinhas, anotava no blog de anotações. Chegou no final do primeiro dia, eu já tava entediado. Eu falei, eu vou ficar 4 dias nesse evento, 3 dias aqui sentado. Eu falei, caramba, como é que pode? O que eu faço? E aí eu tenho mania de conversar com a minha mente. Eu converso comigo mesmo, eu tenho esse hábito de conversar. E quando eu vejo que é para alguma coisa que tenta uma setinha ruim, na hora eu já paraliso. E já levo pra uma potência grande. E minha mente já tava tipo assim, não valeu a pena você vir pra cá. Pô, você perdeu dinheiro, você perdeu mais de 40 mil reais e tal. Aí na hora eu joguei pra minha mente assim, tá, então me fala qual é a solução, o que eu preciso fazer para que esse dinheiro possa voltar de forma exponencial, pelo menos 10 vezes mais. Por que 10 vezes mais? Porque o evento naquela ocasião chamava 10X Growth Conference. A promessa era, eu te faço crescer 10 vezes mais. Aí minha mente não tinha resposta, daqui a pouco, bum, por que você não traz o cara do evento, o dono pro Brasil? Eu falei, como é que eu vou trazer o dono do evento pro Brasil, sendo que eu tô sentado aqui, na arquibancada. Não fala inglês. Não fala inglês, o cara tá no palco, eu não conheço ninguém. Aí eu comecei a ir pra umas técnicas de network que eu aprendi com um cara chamado Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street, aquele filme com o Leonardo DiCaprio. E eu comecei a ir por essas técnicas. Aí eu comecei a ver se tinha algum amigo comum no Instagram. Putz, nenhum. Aí eu comecei a ver o site do cara, quem que era os presidentes, CEO, quem era todo mundo das empresas. Aí eu falei, o americano tem mania de ter a foto deles, assim, pra eles é orgulho. Manda um e-mail, você vê a fotinho dele lá, com o cargo dele e tal. Aí eu vi a foto dos caras, eu falei, preciso encontrar um desses caras no evento. Acabou que, no final do primeiro dia, eu tô indo no banheiro com um amigo,
E aí eu olho pro stand assim, o stand deles, eu falei assim, cara, aquele é o presidente, não é? Peguei meu celular, falei, é o presidente, é o presidente, é o presidente. Falei, cara, vem comigo, só traduz que eu vou te dizer. Falei, o que foi? Só traduz. Cheguei no stand, foi muito prazer, sou Pedro Tavolaz, sou presidente da DTS Group, maior empresa de eventos do Brasil. E se fizer sentido eu levar o Grant Cardone para o Brasil, eu consigo colocar 10 mil pessoas para ouvi-lo falar e abrir todo o mercado no Brasil e América do Sul. O cara, a gente consegue fazer uma reunião amanhã? Aí eu rasguei meu inglês, né? Rasguei. Fui lá e falei assim, 1 minute, please. Rasguei o inglês, né? Aí eu olhei a agenda, aí eu não tinha agenda. Eu tinha agenda, mas eu falei, vou dar uma... Agora eu tô por cima, porque eu vi que o cara queria. Aí eu falei, ó, não tem agenda, meu amigo trazia, pô, não tem agenda, mas vamos fazer uma reunião na terça-feira. Enfim, resumindo a história, eu fiz reunião, fechei contrato com o americano para trazer esse cara pro Brasil pela primeira vez. E aí eu falei, eu quero levar o conceito 10x pro Brasil. Qual é o conceito 10x? Você crescer 10 vezes mais no curto espaço de tempo. Porque, quando você perguntou sobre dinheiro, na escola, os nossos pais não nos ensinam a pensar grande. Esse cara mudou minha vida desde 2019 para cá. Porque a minha empresa era uma empresa muito bem sucedida. A minha empresa tava no ápice. E aí, fechei contrato, fui para Miami gravar uns vídeos com ele de criativos. Sentei na sala dele. Muito prazer, estava com uma tradutora. Ele falou assim, quanto que a sua empresa vai crescer esse ano? Eu falei, 30%. Aí ele falou, todo brasileiro pensa pequeno assim? Cara, aquilo foi um choque pra mim. Porque eu falei, cara, louco, todo brasileiro pensa pequeno assim? Ele não sabe qual é a dificuldade do Brasil, 30% é muito. Minha empresa vem crescendo 30% todo ano. Daí ele falou, eu não vou fazer negócio com alguém que tem uma mentalidade diferente da minha. O que você precisa fazer para sua empresa crescer 10 vezes mais? Eu não tinha resposta. Por quê? Aí que entra o problema da mentalidade. A gente aprende a ter planos 30% a mais ou a menos do que a gente alcançou. Ninguém tinha chegado para mim e falou assim, ó, cara, o que você tem que fazer? Vocês, o que você precisa fazer para vocês realmente sair de 200 mil inscritos aqui no canal, aqui no Spotify e no canal de vocês, para vocês irem aí para 2 milhões? O que vocês precisam fazer? O que vocês precisam fazer para ter 10 vezes mais dinheiro na conta de vocês? Aí, ninguém tinha me feito essa pergunta. Aí eu buguei minha mente. Eu falei assim, não sei. Ele falou, então tá bom. A gente só vai gravar os vídeos no final da tarde e eu preciso da resposta. Senão eu não vou pro Brasil. Cara, e acabou a reunião. E eu fiquei louco, peguei uma folha de sulfite, minha cabeça começou a fritar. Aí eu tinha a resposta. Depois de algumas horas, eu tinha a resposta. A resposta é, eu preciso abandonar os clientes que eu atendo hoje e eu preciso ir pro palco e ser o dono do conteúdo, ser o dono dos eventos, criar o meu ecossistema por trás desse negócio. Só que, voltando, tudo isso para voltar à sua pergunta. O problema das pessoas não enriquecer é mentalidade. Elas precisam pensar de forma 10 vezes maior do que elas pensam hoje. Elas precisam pensar de forma disruptiva. Porque se eu não tenho uma mente, eu só vou alcançar um resultado baseado no tamanho da minha mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade medíocre, eu vou ter resultado medíocre. Se eu tenho uma mentalidade exponencial, eu começo a pensar de forma exponencial. Eu estava num evento, eu estava lá em Israel, e aí a gente fez uma dinâmica com o pessoal, que a dinâmica foi, quanto que você vai faturar? Daí um colocou, eu vou faturar 1 milhão esse ano. O outro, eu vou faturar 2 milhões. Eu falei, você me permite colocar só um 0 a mais aqui? Só um 0 a mais. Que mal tem um 0 a mais, né, cara? Não é bom um 0 a mais? O 0 a mais é maravilhoso. Um 0 a mais. Aí coloquei um 0 a mais. Aí qual foi a pergunta? Olha só, para você faturar 1 milhão de reais, você já tem um plano para faturar. Você tem? Todo mundo tem. Ok, para você faturar 1 milhão de reais, você já sabe como fazer, não sabe? Sei. Tá, então agora me fala o que você precisa fazer para faturar 10 milhões. Cara, não sei, mas tem um caminho aí, tá? Quem que você precisa se tornar? Com quem você precisa se conectar? Quem que você precisa abrir mão da sua vida? Porque talvez o time que a gente tenha hoje não é o time que vai nos levar a fazer chegar no 10x. E enriquecimento é uma questão de mentalidade. Quando minha mente vira, está focada nisso, vem para isso, tudo muda. E tem uma coisa que eu acredito de verdade, tenho certeza que vocês também partilham desse princípio. No início, é mais importante o hábito de poupar do que o hábito de ganhar. Porque se eu crio o hábito de poupar, um ritual de poupar, poupei, aí daqui a pouco eu vou aprender o quê? A ganhar e multiplicar. Porque não adianta nada eu aprender a ganhar e multiplicar se eu não tenho o hábito de poupar. Aí devora tudo a minha plantação. Mas enfim, espero que eu tenha respondido aí. Não, eu achei legal o que você falou, agora você falou de network, que eu vejo que você fala muito sobre isso de network. Sim. E a gente que trabalha com o público, eu trabalhei muito tempo, você também, o André trabalhava em banco, tudo mais. Uhum. A gente tem essa coisa de, né, vai falar ali, fala aqui, a gente conhece ali.
E a gente quer que chegar, a gente chega. De um jeito ou de outro, a gente chega. Sim. Mas você comentou das técnicas de network, né? Que você aprendeu até que faz o Lobo de Ouro. Sim. Isso, né? Sim. Quais são essas técnicas que é importante para as pessoas que estão assistindo? Pô, forte, pergunta boa. A primeira delas é... Você tem 3 segundos para impressionar alguém numa primeira apresentação. 3 segundos. Mentalmente falando, sua mente já fala o seguinte, essa pessoa tem sucesso ou não, essa pessoa tem credibilidade ou não. Você tem 3 segundos. Sem você abrir sua boca. Por isso que eu falei que quando eu encontrei o presidente da empresa, eu fui cumprimentar ele, a maneira que eu cumprimentei ele de maneira firme, olhei nos olhos dele, prendi a atenção dele e já falei exatamente o que ele queria ouvir. Porque depois dos 3 segundos é o primeiro impacto. Então tem um primeiro impacto para quem eu não conheço. Ok, fomos. Entrando mais precisamente em network, eu preciso aprender a entender sobre pessoas. Por que eu preciso entender sobre pessoas? Porque network se trata de pessoas. Aí a gente vem para 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que eu preciso entender, que existem os nossos amigos íntimos. Os amigos íntimos, eles estão conosco não pelo que a gente tem. Eles estão com a gente pelo que a gente é. Aí ponto, acabou. Você pode estar na sarjeta, você pode estar passando dificuldade, você pode estar onde for, ele vai lá te buscar. É o íntimo. Então, se você tiver 5 na sua mão, você é uma pessoa mais rica do mundo, porque dificilmente você vai ter 5 amigos íntimos aqui. Depois a gente vem pro segundo tipo de amigos, que são os mercenários. Que eu vou chamar de... Vamos colocar pessoas, vai. Mercenários. O que eles são, os mercenários? Os mercenários parecem que são íntimos, mas não são íntimos. Então, portanto, não abra seu coração para eles. Porque quando eles sabem o seu coração, em algum momento eles vão te deixar. Por quê? Os mercenários estão com você pelo dinheiro, pelo que você pode proporcionar para eles. E nós vamos encontrar muitos mercenários no meio do caminho. Muitos. Mas não fica chateado, porque em algum momento ele vai te deixar. Ele está ali com você por um tempo, e alguém se aparecer para dar uma coisinha a mais para ele, ele vai embora. Então eu preciso entender sobre os mercenários. Porque o mercenário está buscando dinheiro. Ele quer dinheiro. Se ele sabe que você sabe que ele quer dinheiro, então ele vai embora em algum momento. O terceiro tipo de pessoas que eu preciso entender, falamos sobre os íntimos, falando sobre o mercenário que ele quer o dinheiro, que na verdade é como se fosse o governante ali. Aí vem o terceiro tipo de pessoas, são os missionários. O que são os missionários? O missionário não tá aí nem aí pra dinheiro, ele não tá nem aí pra poder. Né? Eu tenho um amigo que é especial, que é o Carlos Wizard. É um cara que é bilionário. A gente faz algumas coisas juntos, ele me chama pros eventos dele, eu chamo ele pros meus eventos, a gente faz live junto, a gente faz podcast junto, a gente faz uma série de coisas juntos. Piero, vai ter esse projeto lá, você quer doador? Carlos, vai ter isso aqui, você quer doador? Ele não tá mais pelo dinheiro, ele não tá mais pelo poder, ele está pela missão. Então, são os missionários. E aí, olha só que interessante, e o quarto, que são o Judas, que em algum momento ele vai te trair, tá tudo bem, deixa ele embora, porque o Judas morre na própria traição. Judas é quem te promove, na verdade. Se você tiver essa mentalidade, isso é muito poderoso. Porque o Judas vai te promover sempre. Ele vai te trair, mas ele vai te promover. Judas que levou Jesus pra cruz. O Judas que nos faz realmente... O problema é quando o Judas rouba o nosso coração e a gente fica preso lá no passado. Só que, por que eu tô dizendo isso? Porque network é você conhecer o coração das pessoas. Se eu sei... E tá tudo bem conhecer o coração das pessoas. Se eu sei que teu coração é dinheirista, eu vou falar com você sobre business. Eu tenho um sócio chamado T. Harv Eker, que é o autor do Segredos da Mente Milionária. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro incrível. Livro. Ele é meu sócio no Brasil. E quando eu fui me relacionar com o T. Harv Eker, a primeira reunião que teve, eu apresentei uma planilha financeira para ele de quanto que a gente ia ganhar durante o ano. Porque eu sabia qual era o coração do cara. Se eu sei qual é o coração dele, eu vou entregar para ele o que ele quer. Em contrapartida, eu fui falar com um Grant Cardone americano. Ele não queria dinheiro, ele queria poder. Por que ele queria poder? Porque ele é o governante. Então eu fui dar para ele poder. Vai ter 10 mil pessoas sentadas num evento para te ouvir. Eu não falei para ele que ele vai ganhar X mil dólares. O X mil dólares veio depois. Cara, eu quero esse negócio. Aí quando a gente tava negociando um negócio com a Michelle Obama, a Michelle Obama não tá por dinheiro mais. Ela está por missão. Michelle, tem esse projeto social, você quer? Eu quero. Ou seja, se eu entendo o idioma do coração das pessoas, eu me relaciono com elas, eu entrego primeiro o que elas querem, não estou preocupado com o que eu quero, primeiro o que elas querem, e depois elas me dão o que eu preciso. Então é a chave poderosa do network. Uma terceira chave poderosa é que eu me relaciono 100% estrategicamente baseado... Você tem que entender que network é como se fosse ciclos de influência. Ciclos de influência. Se eu quero ser político, eu preciso estar inserido onde estão os políticos. Onde estão os políticos? Pô, a maior parte deles está em Brasília. Tá bom, eu vou para Brasília, então eu preciso me relacionar. Eu falo que nós precisamos ter... Vou falar 7 só aqui. Nós precisamos pertencer a 7 tribos para que você tenha um bom network. Você precisa conhecer um bom político, que daí você acessa toda a cadeia dos políticos. Você precisa conhecer um empresário muito respeitado, porque daí você acessa toda a questão dos empresários. Você precisa conhecer
uma celebridade, porque daí você acessa todo o nicho das celebridades. Você precisa conhecer um influencer muito conhecido, muito influente, por quê? Você acessa toda a questão dos influencers. Você precisa conhecer um líder religioso, porque daí você acessa o líder religioso e tudo mais. Aí você precisa ter um bom advogado, porque você acessa exatamente as questões de leis e enfim. Então, eu faço network baseado nisso, tá? Então, eu quero política, eu sei ali com quem eu vou. Eu quero... Então, são estratégias, e daria pra gente ficar aqui, sei lá, uns 3 dias falando sobre network. Mas eu me baseio, eu vou me moldando, eu vou me direcionando estrategicamente. A pergunta que eu me faço sempre é, se eu quero crescer 10 vezes mais, aonde é que tá a pessoa ou as pessoas que vão me fazer exponencializar isso? Quais ambientes que eu preciso frequentar, onde essa pessoa frequenta? Eu preciso pagar a mentoria para estar com ela? Eu vou pagar, então. Eu preciso... É internacional? Eu vou para os Estados Unidos e vou fazer lá, então, com ele. Então, eu sempre faço... Eu particularmente, faço dessa maneira. Continuando o assunto sobre Judas, né, no caso que você citou, existe uma técnica pra gente identificar o Judas próximo a nós, assim? Cara, um Judas, digamos assim. Não existe uma técnica... Ou geralmente eles se escondem muito bem, é difícil identificar... Rapaz, olha só que interessante. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Tanto é que na noite anterior da última Santa Ceia, ele falou assim, um de vós aqui vai te trair. Ele já sabia que era Judas. Contudo, ele foi e lavou os pés de Judas, cara. E é interessante saber, a gente ter a seguinte clareza. Vai existir algum Judas na nossa vida. Porque vai existir. Nós sempre iremos passar por algumas coisas que Jesus passou. Traição vai ter na nossa vida. Rejeição vai ter em nossa vida. Abandono vai ter em nossa vida. Perseguição vai ter em nossa vida. Porque toda vez que você chama a atenção de algo grande, você vai passar pelo que Jesus passou. E o que você precisa identificar somente é que o Judas se enforca no próprio erro. Então, ele sempre vai te promover quando você perdoa e deixa ele sair fora. E sempre ele vai se enforcar no próprio erro. Mas eu não conheço uma técnica de diagnosticar Judas. Quando eu vejo, aparece de vez em quando, assim, agora mais raramente tem aparecido. Mas aparece, quando eu vejo já, eu falo, segue teu caminho aí, tá tudo bem, pode ir embora, eu te abençoo, vai, porque você só conseguiu me dar aquilo que você carrega. Então tá tudo bem. Piero, me fala uma coisa, você, já sei que é um hábito seu constante orar, isso eu não tenho a menor dúvida. Quais são hábitos que você, Piero, né, bem sucedido, pode falar para as pessoas que estão aqui, que te fazem ganhar dinheiro, que te fazem ser melhor, que te fazem, né, ser próspero? Boa. Ó, vindo para essa questão de oração, é um tabu. Por que é um tabu? Ninguém nos ensina a orar. Quem te ensina a orar? É difícil alguém ensinar a orar. Oração nada mais é do que uma conversa. Imagina você conversando com alguém que você ama demais. Você está ali na sua cama, aí você pega, você ajoelha e fala, vou conversar, bater um papo com alguém que eu amo demais. Na ocasião, com meu pai. Vou conversar, pai, vou conversar com você, Deus, vambora. Oração é isso, uma conversa de intimidade com Deus. Então você abre o teu coração, você fala os teus anseios, os teus sonhos, porque é um pai. O pai, você não vai pedir um pão para um pai, o pai não vai te dar uma pedra. Existem pais que fazem isso, mas esse pai aqui de cima não faz isso. Então abra teu coração mesmo, todo dia fala para ele teus sonhos, teus anseios, onde você quer ir. Porque a palavra diz que ele vai nos levar a lugares muito maiores do que a gente um dia imaginou. Então eu faço isso. Ponto. Oração. Ponto 2. Eu sou um cara muito focado em alta performance. Eu amo alta performance. Alta performance mental, saúde, espiritual. Eu prezo por isso. Então eu tenho um ritual na minha vida que eu faço todas as manhãs. Então meu ritual da manhã, eu não abro mão dele. Você pode marcar uma reunião comigo. A reunião é às 8 horas da manhã. Ontem e hoje são os 2 únicos dias em que eu abri mão disso, porque eu estava em Israel, fiquei muito tempo fora da empresa e eu precisava acertar algumas coisas, porque domingo eu viajo para Washington, então eu preciso antecipar a agenda. Mas eu criei um ritual, que é um ritual que abraça 4 pilares da minha vida. Nós vivemos em 4 mundos hoje. Quais são os 4 mundos? Mundo espiritual, mundo emocional, mundo mental, que se materializa no mundo físico. Então, se eu governo os 3 mundos invisíveis e vou para o mundo visível, fica mais fácil. Então, eu já governo o meu mundo invisível logo pela manhã. Oração. Bom, resolvi o invisível. O meu emocional, eu me considero uma pessoa muito saudável no emocional. Então, tá tudo, eu tô resolvido com isso. Mas a parte da manhã eu reservo pro espírito, pro corpo. Então, eu faço alguma coisa que vai me colocar o meu coração, o meu corpo em altíssima performance, porque eu cuido disso aí.
E aí, sempre na noite anterior, é algo que eu faço. Na noite anterior, eu defino quais são as prioridades do meu dia. Então, sempre na noite anterior. Por quê? Porque se eu deixar para amanhecer, eu me perco. Então, na noite anterior, eu sempre priorizo o meu próximo dia. E aí, o que eu faço? Eu, como empresário, eu vou olhar números estratégicos da empresa, somente isso. Então, eu quero olhar resultado de vendas, resultado de marketing, resultado financeiro eu acabo nem olhando muito, porque tem uma CEO que cuida disso dentro da empresa. Então, ela toca essa operação. Mas é interessante. E, obviamente, que eu olho todos os meses, mas não olho todos os dias. Então, na empresa é isso que eu olho. Agora, na minha vida física, na minha vida pessoal, é só esses 2 pilares que eu olho. Eu olho exatamente o espiritual e exatamente minha saúde física. Espiritual e física. Espiritual e física. Então, esse é um ritual que eu coloquei na parte da manhã que eu chamo de Golden Hour, que é a hora de ouro. E essa hora de ouro é que potencializa as minhas próximas 23 horas. Mas você acha, Pedro, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu acordo às 5 da manhã e eu tenho que acordar, eu acredito que acordar às 5 da manhã é algo fundamental, essencial. Você acha que, na sua visão, que cada um tem uma visão, isso é realista? E você acha que realmente a pessoa se torna mais capacitada ou não? Depende do horário, enfim, da mentalidade de cada um. Boa pergunta. Olha só, esse negócio de tomar banho gelado, essas coisas todas aí, eu até fiz algumas vezes, mas acho que quando você governa sobre sua mente, você não precisa disso, não. Agora, se você é uma pessoa frouxa que precisa disso, no sentido de, eu preciso disso como um artifício para ativar, porque cientificamente falando, é comprovado, tem resultado, ok. Mas eu, particularmente, não preciso disso. Então, eu não faço isso. Quando eu quero fazer algumas vezes, tudo mais, eu acordo, sei lá, cansado, mas normalmente no meu dia a dia eu não faço. 99,9% das vezes eu não faço. Sobre acordar cedo, o que eu acredito do acordar cedo? Eu acredito que a gente é muito mais produtivo. Você pode entender, você pode ver que de manhã é mais silêncio. Sabe por quê? Porque de manhã o mundo praticamente está dormindo. Tipo, às 5 da manhã, 4 da manhã, o mundo está praticamente dormindo. Então tem uma atmosfera diferente de manhã. Eu acordo todos os dias às 5h30, porque eu tenho uma live às 6h02. E por que eu decidi fazer a live 6h02? Porque eu não conseguia acordar às 5h30. Eu acordava normalmente 6h30, 7 horas no máximo. Eu falei, eu vou criar um compromisso com as pessoas, porque daí, assumindo um compromisso com as pessoas, eu vou e faço, e acabou. Agora, Piero, isso faz bem pra mim. Então vai e faz. Não faz bem pra mim. Ok, não faz. Eu acho que cada corpo tem um tipo de metabolismo, gente. Então você tem que se adaptar com aquilo que te faz bem e te traz alta performance. Faz um teste. Eu gosto de testar. Faz um teste. Acorda uma semana às 5 horas da manhã e faz um teste no seu dia. Faz um teste se ele vai ser mais produtivo ou não vai ser mais produtivo. Agora tem uma questão também que eu tive que fazer. Eu tenho um acompanhamento médico de 3 vezes. Eu, inclusive, saindo daqui, eu vou pro médico. Eu tenho um acompanhamento de um endocrinologista a cada 3 meses, eu vou no médico. Por quê? Eu quero olhar tudo, medir o que tá me tirando o sono, o que tá me fazendo acordar cansado, o que eu posso melhorar de forma natural para que eu tenha mais performance. Aí tem pessoas que não conseguem acordar cedo porque ela tá ou com cortisol baixo, ou os hormônios, normalmente, do homem, quando passa dos 30 e poucos anos, começa a ficar mais bagunçado também. Então, eu creio que não é algo, tipo assim, que... Como é que eu posso dizer a palavra certa aqui? Não é algo que seja fundamental, desde que você entenda como é que funciona o jogo do teu corpo. Sim. Você entendeu como funciona o seu jogo? Tem gente que vai acordar 9 horas da manhã e produz pra caramba. Pô, tem gente que produz bem. na madrugada, né? Enfim. Consegue ser mais criativo. Eu, particularmente, eu não gosto da produção da madrugada. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque a noite foi feita pra você dormir. E aí, você lá na frente, a conta vai chegar. Pode ser uma conta de curto prazo aqui boa, mas lá na frente a conta vai chegar. Então, eu tenho um plano de viver mais de 100 anos, porque eu amo viver. Putz, é bom demais viver, mano, né? É bom demais. Pô, eu amo viver. Então, se eu quero viver muito, o meu plano é viver mais 100 anos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha saúde, do meu espírito, e eu tenho que me munir dessas coisas pra viver bem. E aí, eu durmo cedo assim, tipo, durmo 10 horas, 10h30, eu tô dormindo. Quando eu tô numa batidona de coisas, de muita coisa, eu durmo umas 11, 11h30, acordo 5h30 da manhã, todos os dias. Mas assim, eu me policio porque eu sei que quando eu durmo mais tarde, eu acordo mais cansado. Quando eu durmo mais cedo, eu acordo muito 100%, entendeu? Então eu aprendi a entender como é que funciona o meu corpo. Se a gente entender como é que funciona o nosso corpo, mais uma vez, a consciência, entendi como é que funciona. Joga o jogo do seu corpo, para que você possa governar e para que você possa
trabalhar em alta performance para enriquecer, para ser próspero e para, enfim. Legal. Piero, chegamos aqui no nosso Momento Touro, que é um quadro onde a Carol vai te fazer algumas perguntas. Ok. E aí você tem que escolher uma resposta padrão, que você acha que é mais certa, né? Não dá pra votar nas duas, tá? E esse quadro ele é patrocinado pela corretora Touro Investimentos, corretora que eu invisto aqui no Brasil, que a Carol investe no Brasil. E ao você abrir conta, o link tá aqui embaixo, tem o QR Code aqui na tela, e investir, vamos falar aí, vamos colocar R$100 para você começar a investir, você vai ganhar um curso meu e da Carol, né, básico de ações, fundos imobiliários, são algumas aulas que vão te ajudar a investir os seus R$100, tá certo? Esses R$100 que eu tô falando aqui são seus, tá bom? Só que coloca o dinheiro primeiro, faça o curso na sequência e aí sim você aplica esses R$100 para começar, tá legal? É isso, né, Carol? Sim. Piero, antes de mais nada, eu queria que você falasse também sobre o seu curso. Porque você falou que você tem um curso, você tem mais de 100 mil alunos online. Tem bastante. E você tem um curso que chama Mastermind 10 vezes, é isso ou não? Tenho. Como que funciona esse curso? Conta pra gente que a gente quer fazer também esse Boa. curso pra ver se a gente... Né, Boa. Bruno? Cresce 10, 100 vezes aí nossa empresa. Boa. Olha só, eu tenho, na verdade, eu tenho alguns programas. Eu tenho um evento que acontece anualmente chamado Nitro 10X, que nesse evento eu trago os maiores nomes do mundo de empreendedorismo para o Brasil. E vai acontecer esse ano, vai acontecer dia 5, 6 e 7 de novembro, em São Paulo. E o que vai acontecer? Eu reúno esses grandes empresários, trago para o Brasil, a gente faz um evento para milhares de pessoas e lá eu abro 2 turmas. Que 2 turmas? Eu abro uma turma de mentoria, que são micro e pequenos empresários. Uma turma eu tenho hoje 130 empresários, que a promessa é realmente escalar os negócios e profissionalizar as empresas, gestão, marketing, vendas e tudo mais. Então eu tenho um time de conselheiros que me ajuda a entregar tudo isso. E aí eu tenho o Tenex Life, que é o meu grupo de mastermind. E a gente fica juntos o ano inteiro. Então, a cada 3 meses a gente se encontra. 3 meses. Eu tenho 50 empresários lá dos mais diversos ramos do Brasil. Só não tem investimento, vocês precisam estar lá, viu? Opa! Pra vocês ajudar o povo a investir lá. Porque eu tenho empresas lá que faturam 1,2 bi, 700 milhões, 800 milhões, 500 milhões. Eu tenho empresas muito grandes no Brasil. E aí, a gente se encontra... São 2 encontros no Brasil e 2 encontros fora do Brasil. Então, estivemos em Dubai agora recentemente, aonde qual é o meu objetivo? Eu trago a visão de exponencialidade do que tem no mundo e trago crescimento espiritual para cada um deles. E aí eu deixo o sócio participar desses eventos. E é interessante porque, mais uma vez, eu fomento muito network entre eles. Aí tem crescimento, tem network, tem muita coisa grande lá dentro acontece. Então, voltado para empresários, é isso que eu tenho para crescimento exponencial. Empresas e espiritual. Eu sempre... O meu diferencial é atrelar o mundo espiritual junto com o empresarial. Porque eu creio que não dá para separar. Se você separar isso, você vai chegar lá na frente e vai falar, caramba, eu sou um milionário frustrado, que tá faltando alguma coisa. Então, o meu papel é juntar isso, trazer propósito, sentido. E eu tenho um clube de assinatura que é o Clube IDS, que é um clube de inteligência espiritual, que é um Netflix da inteligência espiritual, onde todos os meses tem uma aula ao vivo junto comigo, no nosso estúdio, onde eu entrego princípios que estão lá na palavra para as pessoas crescerem de forma exponencial através da espiritualidade. Agora sim, vamos ao nosso momento ping-pong. É o seguinte, a gente fala uma palavra, tem que falar. Tá. Senão a gente prende as pessoas, né, Bruno? Aqui não deixa mais a pessoa sair. É uma palavra, eu falo outra. Investir na bolsa ou empreender? Empreender. Empreender no Brasil, sim ou não? Sim. Poupar ou investir primeiro? Poupar. Talento ou disciplina? Disciplina. Acordar cedo ou depois das 9? Cedo. Lei da atração ou Deus? Deus. Esquerda ou direita? Direita. Muito bem, olha lá, não fugiu das nossas perguntas. Piero, queria te agradecer. Que bate-papo legal falar sobre isso de depressão, ansiedade, né, André? Que a gente vê que tá muito frequente no meio de pessoas ricas, enfim. Uhum. A gente sabe que é uma doença muito legal. Você trouxe aqui pontos importantíssimos. Sim. Que eu defendo muito, que é a questão da fé. Uhum. Queria super te agradecer o seu tempo. Agradecer que você veio aqui passar essa sabedoria com a gente. Você sabe, a casa aqui Obrigado. é sua sempre. Valeu, obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a toda a audiência também que está com a gente aí. Um beijo no coração de vocês. E, gente, ó, investimento é com esses dois aqui. Legal, Piero. E vamos deixar suas redes aqui embaixo. Mas para te encontrar, como é que... Um modo fácil de te encontrar, Piero, nas redes sociais? Instagram, @PieroTavolazzi, com Y e ZZI. O meu YouTube também, Piero Tavolazzi. Lá eu trago espiritualidade 100% e crescimento empresarial. Trago essas duas vertentes. Mas, mais uma vez, sempre olhando os princípios que estão na palavra
o pessoal crescer de forma exponencial. Então, esses dois meios aí. Legal, Piero. Bom, galera, muito obrigado. Não deixem de apertar o botãozinho do curtir. Estejam inscritos, hein? Já se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações para que você possa sempre ser avisado aqui pelo nosso canal quando a gente postar, tá certo? Um grande abraço. Quem investe bem, dorme bem e leva uma vida com muito futuro por aí. Quem investe, o futuro agradece. Eu sempre falo, voa Brasil, voa muito longe. Gente, um grande beijo de luz e obrigada por vocês estarem aqui com a gente, estarem aqui sempre confiando no nosso trabalho. A gente agradece muito de coração. Um grande beijo.